Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação, na Santa Palavra de Deus. Vamos estar meditando hoje no capítulo número 11 de Daniel. E vamos fazer antes a leitura da mensagem, para depois a gente dar sequência nas meditações. E a leitura da mensagem é o seguinte: o império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé em seu reino, será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao reino do norte para fazer um tratado. Mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Mas ao cabo de ano eles se aliarão à filha do rei do sul. Virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem se persistirá nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido a seu pai, e os que se a fortalecia naqueles tempos, mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele,
contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exalçará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa, com um grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra eles fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os restos se fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado. Isso sem ira e sem batalha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os seus despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dos reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra
o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra no tempo determinado. Tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados, e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos. Estes, Édom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá ao fim e não haverá quem o socorra. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, nós estamos vendo aqui, né? Estamos meditando hoje na carta do capítulo número 11 de Daniel, né? E vamos agora para as referências que nos dá aqui uma verdadeira ilustração desses versículos que acabamos de ler aqui agora nessa mensagem, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Daniel, capítulo 11, versículo 2,
está escrito o seguinte: e agora, Daniel dizendo para o rei, né? Glória a Deus. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E disse: e agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia, né? Isso disse Daniel para o rei Dario, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa verdade é uma profecia que descreve, em linhas gerais, os eventos conducentes à ascensão do Antíoco Epifânio e o governador grego que profanou o templo. Versos 2 a 35. A Pérsia teria mais 3 reis, Cambises, de 530 a 522 a.C., né? Ou de 522 até 530 a.C. Pseudo Esmerdes ou Gaumata, 522 a.C. E Dario I, de 486 a 522 a.C., né? A seguir, um quarto rei, Xerxes, 486 a 465 a.C., o qual lutaria contra a Grécia. Com a menção da Grécia, o reino seguinte, nada mais é dito da Pérsia, embora esta tenha continuado como potência mundial por mais algum tempo. N do E. O Xerxes grego aqui mencionado é o mesmo que Assuero, HB, esposo de Esther, ET 1.1. A história chama o Xerxes, enquanto a Bíblia chama o Assuero, né? Então, o mesmo Xerxes, o rei Xerxes aqui, é o Ataxerxes, né, que a gente vê em algumas leituras, né, Ataxerxes, né, aqui fala Xerxes, enquanto a Bíblia o chama de Assuero, é o rei Assuero, marido de Esther. 11, versículo 3, um rei valente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois se levantará um rei valente, glória a Deus, aleluia, Jesus, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse rei valente reinaria com grande domínio e faria o que bem lhe aprouver. Ou seja, numa linguagem que nós usamos, né, faria o que desce na cabeça, né? Isso ele faria porque ele era valente e tinha esse poder tudo para fazer essas coisas tudo. O rei poderoso que se levantará era Alexandre Magno, de 536 a 523 a.C., que morreu no auge do poder. Seu reino, ao invés de passar aos seus herdeiros, foi dividido entre os seus 4 principais generais. Verso 4, ver em 7, 3, nota. O rei do sul, capítulo 11, versículo 5, né? O rei do sul, 11:5. E se fortalecerá o rei do sul, e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e domínio grande será o seu. Ou seja, um dos principais do rei do sul, né, se fortaleceu mais do que o próprio rei, fortaleceu mais do que ele, e tomaria todo o domínio de forma geral, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Este primeiro rei do sul é Ptolomeu I, Sóter, do Egito, de 523 a 285 a.C. O príncipe ou chefe militar aqui mencionado é Seleuco I, Nicator, 311 a 280 a.C.
Daniel, capítulo 11, versículo 6, a filha do rei do sul, né? Que diz o seguinte: mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e o seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Ou seja, seriam pegos, né, antes que o plano fosse inteiramente concretizado, né, e seriam eliminados, seriam derrotados, né. A filha do rei do sul, depois de vários anos, Berenice, filha de Ptolomeu II, o Filadelfo do Egito, 285 a 246 anos antes de Cristo. Casou-se com o Antíoco II, o Teos, 261 a 246 antes de Cristo, né? O rei do norte, que se divorciou de Laodiceia para casar-se com Berenice, em 246 anos antes de Cristo. Ptolomeu II morreu logo a seguir. Laodiceia assassinou Berenice, o Antíoco e o filho deles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Daniel capítulo 11, versículo 7 a 9. Renovo prevalecerá. Versículo 7 e 9 diz o seguinte: mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos, de prata e de ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Aleluia, Pai. Ou seja, o renovo que nasceu ali, né, dessa união, dessa Berenice aí, né, ele realmente se levantou e conseguiu, né, se fortalecer e prevalecer por algum tempo, diz aqui a Santa Palavra. O renovo prevalecerá. O renovo é o irmão de Berenice, não filho, irmão de Berenice, Ptolomeu III, Evergeste do Egito, 246 a 221 a.C. Ele derrotou o rei do norte, Seleuco II. Calínico, 246 a 226 anos antes de Cristo. Ptolomeu III entrou na fortaleza, provavelmente Antíoco da Síria, e levou Antioquia, né, provavelmente Antioquia da Síria, e levou para o Egito tanto as imagens sírias como as egípcias, que o rei da Pérsia, Cambises, tomara quando conquistou o Egito em 225 anos antes de Cristo. Ptolomeu III voltou ao Egito com muitos despojos, mas observaste-se que efetuar novos ataques contra Seleuco. Daniel capítulo 11, versículo 10 ao 12. Seus filhos intervirão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 11, versículo 16, né? O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e eles terá na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Ou seja, viriam contra a sua vontade lutar contra ele, provavelmente forçado na marra, e aí não tem motivação para lutar. Então já está derrotado antes que comece a peleja, né? Quem luta sem motivação será derrotado antes que a peleja comece, né? E aqui tem essa afirmação, né? O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele,
e estará na terra gloriosa, por sua mão se fará a destruição, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. 11:16. Na terra gloriosa, Antíoco III atacou o Egito 200 anos antes de Cristo, mas foi subjugado pelo rei do sul, Ptolomeu V, Epifânio, 203 anos a 181 anos antes de Cristo. O Antíoco, a seguir, então, reuniu forças e conquistou a cidade forte. Versículo 15, isto é, a cidade bem fortificada de Sidom, em 197 anos antes de Cristo, né? O Antíoco já tinha subjugado a terra gloriosa, a Palestina. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?